aqueles estofos novos para agradar corpos mortos, malta que só come com os olhos. Porque é o melhor poço, não comprava um Rolls Royce para que a malta poste fotos do seu velho iPhone 18. More people! Mais um vídeo esta semana, como eu tinha prometido. Esta música é do Extense e chama-se TT e não Audi TT. E vou explicar porque que eu estou a falar disto. Porquê? Porque no vídeo passado eu falei em artistas que hoje em dia fazem músicas com o nome de marcas. E disse marcas aleatórias, disse cenas à toa. E não tinha nada a ver, a única música que estava a falar era mesmo do Chippy. E depois o resto foi tudo à toa. Eu disse Seat Ibiza, não acredito que haja uma música com música chamada Seat Ibiza. Disse Vinagre, disse Audi TT, mas não estava a falar desta música do Extense. As pessoas foram logo pensar que eu estava a falar desta música. Houve até quem dissesse que eu não tinha percebido a letra. Isto também tem alguma coisa a perceber, pessoal, tipo, não tem muita ciência. Eles metem o Audi TT no culto, notas logo que ele está de acordo com aquilo que eu falo. Ele está a criticar esse tipo de mensagem, então ele está a falar disso. É fácil perceber, não era deste som que eu estava a falar. Vocês sabem como é que eu sou, se eu tivesse falado deste som, eu tinha dito o nome do Extense, não estava a falar desse som. Eu curto a cena do Extense, curto este som e não tem nada a ver com o que eu estou a dizer. O que eu queria dizer, eu acho que vocês percebem o que eu quero dizer, é que hoje em dia há MCs de trap, tipo, não são todos, porque há muito bom trap aí, mas há muitos MCs do trap que tu ouves, por exemplo, lês o título da música, sabes logo de como é que é o refrão, consegues adivinhar, porque são bem previsíveis. Por exemplo, se a música chamar Vou Comer a Papa, tu sabes que o refrão vai ser Vou comer a papa, vou comer a papa, vou comer a papa, e depois vem o cão e ladra, e está feito. A sério, vocês não notaram que estão todos a cantar a mesma coisa? Sério que não repararam que estão todos iguais? Pessoal, vocês têm que começar a inovar, é sempre a mesma coisa. É disso que eu estou a falar, é de, pessoal, por exemplo, a música é Nike, 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 Dread, são todos a soar a mesma coisa, parem um bocado e pensem do que estão a fazer, a sério, estão todos a soar a mesma coisa. Também houve uma pessoa que percebeu mal, não sei se eu falo direito e as pessoas entendem torto, ou se eu contrário, não sei. Mas eu disse que na velha escola os MCs eram muito mais profundos liricamente e na nova escola a sonoridade é muito melhor. E dei o exemplo do Jason, que a sonoridade dele é muito boa, mas não é tão profundo como muitos MCs da velha escola. Mas quando eu digo não é tão profundo, eu não estou a dizer que o Jason não é profundo. Atenção, estou a dizer que não é tão profundo como outros. Estou a comparar. Vocês têm que entender que não estou... porque o Jason não é profundo, está a dizer que o Jason não é profundo. Vocês perderem um bocado de tempo e forem atrás, ver os meus vídeos passados, vão perceber o que é que eu penso do Jason. Aliás, já tive o prazer de dizer isto na cara do Jason, do que é que eu penso dele. Por isso não tenho que estar aqui a justificar, vocês têm que começar a entender o que eu digo e não entender aquilo que vocês querem entender, yeah? Mas, vamos falando de outras cenas mais sérias. A pedido de muitas famílias, hoje vamos analisar a música do Valete chamada Primeiro MC Português. Então bora lá analisar a música do Valete, o Primeiro MC Português. Mas antes de começar a analisar a música, deixem-me partilhar convosco uma coisa que eu reparei, e acho que muitos de vocês devem ter reparado. O salto de qualidade que tanto as músicas como os videoclipes do Valete deram. Os videoclipes tanto da música do Primeiro MC Português como da música Samuel Mira. Vocês reparam, o videoclipe está espetacular, está uma qualidade muito, muito boa. Não tem muito a ver com a qualidade que o Valete apresentava, nota-se que ele deu um pulo na qualidade. E tanto a nível sonoro também, vocês ouvem que a masterização, a mistura, a qualidade da música dele está muito, muito melhor. Eu não digo qualidade de que parte do Valete, qualidade dos meios que ele tem ao seu dispor. Por isso, nota-se claramente que o Valete deu um pulo enorme no trabalho dele. Quanto à música, o Primeiro MC Português, eu acho que é bem difícil para quem faz videoclipes fazer um videoclipe de uma música que seja um storytelling. Eu acho que é um bocado arriscado, principalmente quando a música já se conhece antes do videoclipe sair. Por acaso, neste caso não foi assim, a música saiu ao mesmo tempo que o videoclipe, mas se fosse ao contrário é um bocado difícil, porque as pessoas, é como lês um livro e depois vês um filme. Crias sempre expectativas, crias sempre a imagem na tua cabeça, depois podes desiludir algumas pessoas, mas nesse caso não foi caso. Foi um videoclipe muito bem conseguido, o videoclipe acompanha muito bem a música e depois dentro do videoclipe aparecem coisas aparecem outras particularidades, se calhar ajudam-nos a perceber melhor o som Primeiro MC Português. Vamos lá analisar então o som. 11 de agosto de 1973. Hoje é o dia da coragem. A vitória está perto, irmãos, acreditem. Vamos ouvir outro tema depois do intervalo. Até já. E a música começa com uma pessoa sentada numa secretária e a ouvir a rádio. E na rádio diz 11 de agosto de 1973. E vocês decorem essas datas porque nenhuma dessas datas da música foi dita à toa. Todas as datas foram bem escolhidas pelo Valete. 11 de agosto de 1973
foi a primeira vez que o hip-hop se manifestou no mundo. A primeira vez que alguém ouviu alguma coisa que depois mais tarde viria a se chamar hip-hop. Nos bairros do Bronx, a primeira vez que surgiu esse estilo de música, alguma coisa parecida com o que hoje em dia é o hip-hop. E ele segue. Tô? Estou sim, Sr. Mário. Eu peço desculpa, é aqui da recepção. Está aqui uma rapariga chamada Floribela. Ela diz que é sua fã, diz que eu quero conhecer, quer os autógrafos também. Podes mandar subir. É, pronto, então eu vou mandar subir. Obrigado, Sr. Mário. Nada. Olha, pode subir. É o quarto 115, no primeiro andar. Obrigada. A história começa com uma fã de um cantor, o Mário, que está em Lisboa num hotel e ela vai ao encontro do cantor que ela gosta, ela vai conhecê-lo no hotel e quando ela chega o recepcionista liga e ele diz que ela pode subir. E tem uma curiosidade nessa parte, que ele diz sobe ao quarto 115, fazendo uma clara alusão ao nome do primeiro grupo de Valete, o nome do grupo de Valete, Canal 115. Então, eu acho que isso não é muito relevante para a música, mas é uma dica que ele dá tipo, a lembrar o grupo dele, Canal 115, então o quarto. Se vocês se lembrarem no início da música, quando a personagem está sentada na secretária a ouvir a rádio, além de dar a data, diz hoje é o dia mundial, o dia nacional da coragem. A música roda muito à volta da coragem. Nesta primeira fase, nós estamos a falar da coragem da Floribela. E ela, uma vez no quarto com o ídolo dela, começam a falar e depois a conversa vai acabar em música, que ela cantava todas as músicas, sabia todas as músicas de cor, e depois ele pede-lhe para cantar, e ela diz que não, ela um bocado assim muito humilde, não, porque ia ser horrível, não sei o quê, e ele insiste que ela cante e ela faz isto. Anda lá. Coragem. Ok, vou cantar, mas só um bocadinho. Força. Nesta selva, coragem para seres tu mesmo. Nesta selva. Aqui é bom reter as palavras que ela diz neste refrão, para além dela cantava também, as palavras que ela diz nesse refrão. Nesta selva, coragem para seres tu mesmo. É a volta disso que roda o tempo. E depois dela cantar, ele fica impressionado com a voz dela, gosta bastante da voz dela, então, e depois começa a pensar em formas de levá-la para a cama, claro. Para além de achar atraente fisicamente, gostou da voz dela, então ele queria levá-la para a cama. Tentou oferece-lhe vodka, ela começa a beber, e depois fala de uma parte aqui que é bem importante para o tema do som, que é a coragem. Diz que ela é singela, encantadora, arrebatadora. Pergunta se ela não sonha ser cantora. Diz que se fosse nunca se desleixaria. Ela até sonha, mas sabe que o pai não deixaria. Ela até entende o pai, por isso nunca se queixaria. O presente e o futuro dela é vender na peixaria. Ela até entende o pai, por isso nunca se queixaria. O presente e o futuro dela é vender na peixaria. E aqui nota-se o primeiro vestígio de falta de coragem. Ela tem uma voz espetacular, ela quer ser cantora, ela sonha ser cantora, e tanto que está no quarto de alguém que ela admira bastante, sonha ser cantora, mas ela lamenta que a vida dela vai ser sempre vendendo a peixaria. Ela não tem coragem de assumir-se e de lutar pelo sonho que ela tem. Ela bebe enquanto lamenta-se à janela. Ele tenta pôr mais vodka no copo dela. Ela sente os sinais, ele é igual aos demais. Afasta o copo e diz que já não quer mais. Vê que ele quer embebedá-la para fornicá-la. Cama sutrá-la na cama, fulminá-la. Vê que ele quer embebedá-la para fornicá-la. Infernizá-la na cama, fulminá-la. E aqui é uma parte muito importante. Depois da falta de coragem dela se assumir como cantora que ela quer ser, aparece a parte da coragem dela. Que ele oferece-lhe vodka e depois ela sente os sinais e pensa que ele é como os demais. Então ela afasta o copo e diz que já não quer mais. Então, nós sabendo que ela é fã dele, né? Ela vai ao quarto do hotel dele, é natural que ela tenha atração, ela quisesse ter alguma coisa com ele. Mas ela teve a coragem de dizer não. Porquê? Porque teve a coragem de ser ela mesma. Porque o que ela queria não era ser usada, ter sexo com ele e depois desaparecer e nunca mais ter contato com ele. O que ela queria era algo mais do que isso. Ela queria se assumir como namorada ou algo mais duradouro. Então, ela teve coragem de dizer que não, mesmo correndo o risco de nunca mais voltar a vê-lo, nunca mais voltar a ter aquela oportunidade. Disse que não, porque não era aquilo que ela queria. Se fosse o que ela queria, talvez ela dissesse que sim. Mas como não era aquilo que ela queria, ela preferiu parar por ali, porque não acontecesse nada mais. Então, coragem para ser ela mesma. Olha, tenho que ir embora. Pena. Já? Tenho meu pai à minha espera. Tenho mesmo que ir. Mas podes-me dar o teu autógrafo, por favor? Sim, claro.
É pena, mas tenho Olha. mesmo que ir. Podes-me dar o teu número? O meu número? Sim, quando voltar para Lisboa. Mas já sei que não vais ligar. Olha que eu ligo. Queres ver isso? Adeus. Ele pede o número porque ele percebe que no início ele queria fazer sexo com ela, mas a atitude dela desperta outro interesse nele. O facto dela ter dito que não e desperta interesse, a vontade de querer vê-la mais vezes. Então pede-lhe o número. E ela até diz, acho que já sei que não vais ligar. E ele diz, vai ligar, sim senhora. E depois segue. E aqui nota-se um grande ato de coragem da parte dela. Por muito que ela quisesse fazer aquilo que ele queria, ela queria muito mais, então ela disse que... Coragem para seres tu mesmo nesta selva. Coragem para seres tu mesmo nesta selva. Nesta selva que qualquer mulher no quarto com alguém que admira bastante, um artista desse gabarito, qualquer mulher, normalmente a maior parte das mulheres, teria tido sexo com ele, mesmo que soubesse depois ele ia desaparecer. Ela teve a coragem de dizer que não. E graças a essa coragem ela foi recompensada. Está aqui a parte. Estou? Quem fala? Sou eu, Mário. Estou cá em Lisboa. Ligaste? Tudo bem? Eu disse que ligava. Muito bom. Aqui a história segue e depois disso eles voltam a se encontrar, uma vez, mais outra. Porquê? Porque a atitude dela, e para já o físico dela atraiu-lhe, e depois a atitude dela prendeu-lhe, fez com que ele quisesse saber mais. Então encontraram-se várias vezes, até uma parte em que ele diz que ela tem vontade, mas ele não avança, deixa andar, encontra-se várias vezes, até chegarem ao jardim aromático, nós dois no sexo acrobático, que é a altura em que eles realmente têm alguma coisa e começam a acontecer. Que essa primeira parte da música, a música está quase dividida em duas partes. Essa primeira parte é quase a contemplar a coragem da Floribela e a mostrar a coragem que ela teve, do facto de ela ter tido coragem de ser ela mesma, foi recompensada essa coragem com o facto de depois no fim ficar com o homem que ela queria. Até que a 25 de abril de 1974, nós todos sabemos o que é que se passou nesse dia de 25 de abril de 1974 no nosso país, ela vai dar à luz a uma criança. Então o final feliz da história deles é eles chegaram juntos e depois ela vai dar à luz a uma criança. E depois ele relata o trabalho de parto todo que ela teve e foi um parto muito duro, isso simbolizando o 25 de Abril, o que foi o 25 de Abril. Muita luta, muita guerra para nós conseguirmos nos libertar e a revolução que se deu no 25 de Abril. Então o parto simboliza mais ou menos isso. E já depois do parto começa a segunda parte do som, a segunda parte da mensagem da música. O bebê nasce e acontece isto. O quê, Nilton? Fica na rádio! Na rádio? O quê? Sim, liga a rádio! Milton não é um nome à toa. Milton é o nome daquele que muita gente acredita que foi o primeiro MC português. Era o MC do grupo de líderes da Nova Mensagem, da Margem Sul. Era um MC que rimava sobre coragem, rimava bastante sobre coragem, rimava sobre resistência. Era um MC daqueles que rimava aquilo que o Valete normalmente... Nota-se claro que o Valete gosta de ouvir. Então o Milton foi daqueles primeiros... Muita gente diz que é muito difícil dizer qual é que é o primeiro MC português, porque o país é grande e não se sabe, mas é aquele que muita gente aponta como o primeiro MC português. Milton, de líderes da Nova Mensagem. 12 de novembro de 1987. 12 de novembro de 1987, mais uma data. E aqui é o cruzamento de duas datas. Principalmente 12 de novembro foi o dia de 73. 12 de novembro de 73 foi o dia em que a Zulu Nation oficializou o hip-hop. Foi o dia que o hip-hop passou a ter o nome, passou a chamar-se hip-hop. A Zulu Nation oficializou o hip-hop a 12 de novembro de 73. E aqui dizem 87 porquê? Porque 87 foi quando apareceu o hip-hop em Portugal, quando começaram a surgir os primeiros vestígios de hip-hop em português. E o MC Milton foi dos primeiros MCs a cantar hip-hop em Portugal. Recebemos uma maquete de MC Milton que se auto-intitula o primeiro MC português. Esta deve ser provavelmente a primeira música de rap em Portugal. MC Milton, vamos ouvir. Antes da letra, do flow, da imagem, ser MC é uma questão de coragem. Sempre uma questão de honestidade. Tu tens coragem de dizer a verdade. Antes do flow, da letra e da imagem, ser MC é uma questão de coragem. E porquê? Porque o hip-hop é uma cultura de quatro vertentes: b-boy, writers, DJs e MCs.
Os b-boys, de dança breakdance, quando começaram a dançar breakdance, os dançarinos da dança contemporânea, todos trataram o hip-hop, o breakdance como se aquilo não fosse dança, como se aquilo fosse uma cena marginalizada, aquilo não era dança. Então eles tiveram que lutar muito para afirmar aquilo como dança. Os haters, quando começaram a pintar as ruas, os outros artistas, os pintores, isso, não davam valor ao grafite porque achavam que aquilo era vandalismo, que aquilo não era arte. E eles tiveram que lutar muito para aquilo ser arte. Depois, os DJs, quando faziam breaks e cortavam, mexendo nos scratches, as pessoas achavam que aquilo estava a estragar a música, não viam arte naquilo. E os MCs a mesma coisa. Então, o hip-hop é uma cultura que é uma cultura de muita resistência, muita coragem, muita luta. Toda a gente teve que ter muita coragem para impor os quatro estilos, as quatro vertentes que eu falei. Foi preciso muita coragem. Por isso é que antes da letra, do flow e da imagem, ser MC é uma questão de coragem. Porque antes disso tudo, teve que haver muita coragem para que muita gente conseguisse impor esse estilo para nós hoje em dia cantássemos hip hop e gostássemos de hip hop. Por causa de muita coragem, antes do flow, da letra e da imagem, ser MC é uma questão de coragem. Sempre uma questão de honestidade. Tu tens coragem de dizer a verdade. É uma questão de honestidade. Tu tens coragem de dizer a verdade. E aqui ele claramente está a falar para muita gente hoje em dia que diz aquilo que bate. Muita gente canta aquilo que bate, não diz a verdade. As pessoas dizem muita coisa porque sabem que vai bater, mesmo que não encaixe a verdade. Então o MC tem que ter o compromisso, tem que ter a honestidade. Mesmo que seja feio o que tu vives, canta aquilo que tu vives. Já sabemos que tu és memorável, mas tens coragem para te mostrar vulnerável. Já sabemos que tu és memorável, mas tens coragem para te mostrar vulnerável. Aqui é bem importante essa dica. Há uns tempos eu estava a falar com um amigo meu, Manju Gouvier, sobre esse tema. E ele diz-me assim, já reparaste que nas redes sociais toda a gente posta sushi, posta roupas de marca, posta só as coisas boas, mas ninguém posta as contas quando chegam as contas em casa. Ninguém posta, por exemplo, quando as coisas que existem na vida de toda a gente e que nós todos sabemos que existem, mas ninguém posta quando o frigorífico fica vazio, ninguém posta o frigorífico vazio. As pessoas só postam as coisas boas. Então, aqui é o que ele diz. Tens coragem de te mostrar vulnerável, porque o hip hop é isso. Muitos MCs hoje em dia, muitos dos MCs que estão a ganhar dinheiro na música, vieram do nada. E muitos dizem isso nas músicas, vieram do nada, mas eles esquecem-se que, hoje em dia esquecem e começam a cantar músicas de ostentação, a cantar aquilo que muita gente de onde eles vieram não tem acesso, porque eles esquecem-se que de onde eles vieram ainda existe muita gente a passar por aquilo que eles passaram. E essas pessoas não têm voz. A voz dessas pessoas tem que ser as pessoas que conseguiram sair de lá e conseguiram ter voz. Tem que ser esses MCs, tem que transportar a realidade dessas pessoas para o mundo poder perceber, para que alguma coisa seja mudada. Então o MC tem que ter uma responsabilidade muito maior do que aquela de estar só a aparecer e roupas de marca, mostrar, porque isso toda a gente já vê nas televisões, toda a gente vê a publicidade, tu não tens de ser o veículo disso, tens de ser o veículo da dor do teu povo. Se tu vieste de baixo, mostra aquilo à sociedade, mostra o que é que se passa ali realmente, porque muita gente não percebe o que é que se passa nos sítios onde tu vieste, onde tu passas mal. Então faz as pessoas perceberem para que as coisas comecem a mudar, as mentalidades comecem a mudar. Então cada MC é como se fosse um soldado. Um soldado, quando vais à guerra, tens de ter a tua responsabilidade de defender aquilo em que tu acreditas, as pessoas que são a tua gente. Não podes subir e de repente esquecer aquilo que tu viveste, as pessoas que estiveram contigo na porcaria. Quando se fala porcaria, não estou a falar só ao nível de falta de dinheiro, não, em todos os aspectos. Então não podes só chegar e começar a ostentar e esquecer de onde tu vieste. É nisso que o MC Milton faz. Coragem para andar como os sonhadores, cantar o que sentes sem ter seguidores. Cantar o que sentes sem ter seguidores. E hoje em dia existe uma pressão enorme dos seguidores, pressão enorme das visualizações. E hoje em dia os MCs estão a deixar a sua essência morrer por causa da pressão. Foi o que eu falei aqui no início. Estão quase todos a soar a mesma coisa. Ninguém para pensar, eu se calhar vou trazer uma cena que eu quero mesmo trazer, que eu sinto aqui, e se calhar pode bater, mas não. As pessoas pensam, não, aquele bateu, eu tenho que fazer nesta onda para bater. E não está certo. Vocês reparem que hoje em dia, por exemplo, os MCs lançam uma música, em 2, 3 dias há MCs que chegam a 2 milhões, há outros MCs que demoram 2 anos a chegar a 1 milhão, e muita gente vive nessa pressão. Então se eu quero chegar a 1 milhão, tem que fazer como este. Não tem que ser assim, pessoal. Esqueçam isso, façam a vossa cena. Olha o Valete. O Valete é um MC que não atinge 1 milhão num dia, mas o Valete é um MC que sozinho consegue ter 100 e tal mil subscritores no canal dele no YouTube. E é sozinho, sem ajuda de ninguém. E com a mensagem que ele traz. Então é possível para vocês também. Façam a vossa cena. O mais importante é serem genuínos.
e não seguirem a bala, a pressão do que o mercado pede. Coragem para habitar no desconforto. Quem tem coragem de não viver para os outros. Para ti que és mulher, estás na barricada. Tu tens coragem para ser emancipada. E para ti que és mulher, que estás na barricada, tens coragem de ser emancipada. E aqui ele faz uma alusão àquilo que eu falei atrás da Floribela, que ela está na barricada. Será que ela tem coragem de ser emancipada? Para ela largar aquele trabalho na peixaria e assumir-se como cantora. Larga esse trabalho, essa vida mediana. Quem tem coragem para viver do que ama. Antes do flow, da letra ou da imagem, ser MC é uma questão de coragem. Ser fiel a ti, ser fiel a ti. Coragem, coragem. Ser fiel a ti, ser fiel a ti. E aqui vai haver uma parte da música que entra um gajo a cantar que é duro, e ela, aqui é uma parte que eu acho que é a parte mais pessoal do Valete, que aqui é que ele fala mais sobre a história mesmo do Valete. Vamos ouvir. Antes de seguir, é importante frisar que é curioso reparar que esta música, o espaço temporal desta música é começa entre 73 e 74, que é curiosamente o ano de nascimento da maior parte dos primeiros MCs portugueses, General D, Bossa C, entre 73 e 74. E ano 73 foi um ano que apareceu o hip-hop, o ano em que o hip-hop surgiu no mundo. E depois 74 é o ano da Revolução, uma coisa que o Valete fala bastante, o ano da Revolução, o ano de resistência e etc. Sei como é duro ser real aqui. Quem tem coragem de ser MC, coragem para florescer e de ser fiel a si mesmo até morrer. Sei como é duro ser real aqui. Quem tem coragem de ser MC, coragem para florescer e de ser fiel a si mesmo até morrer. E aqui aparece o Milton sentado a ver no que o hip-hop se transformou. O Milton que nasceu em 25 de Abril, na Revolução de 25 de Abril, e que viu basicamente os valores que lhe fizeram apaixonar pelo hip-hop, os primeiros valores do hip-hop a desaparecerem completamente, videoclipes a mostrarem mulheres. E se vocês repararem no vídeo que ele está a ver, aparece uma pessoa a exibir uma camisa. Vocês veem o símbolo que está nessa camisa, mostra claramente que os valores desapareceram, os valores primordiais do hip-hop estão a desaparecer, e é isso que lhe deixa um bocado triste. E ele está sentado a assistir a isso. Depois ele levanta-se e vai para a sua secretária e começa a escrever. E se vocês repararem, mesmo nessa parte, na parte de trás, em que ele diz, em que aparece o hip-hop todo transformado, e vocês lembrarem de algumas rimas do Valete antigas, em que ele diz, desde o 25 de Abril, que manos só dizem calamidades, usam liberdade de expressão para dizer barbaridades. Então ele aqui está a querer mostrar que as pessoas estão a usar a liberdade de expressão que temos hoje em dia de uma forma errada. Depois ele levanta-se e começa a escrever. A pôr as suas ideias no papel. E quando ele começa a pôr as suas ideias no papel, ele começa a escrever com a mão esquerda, que o ator é canhoto, mão esquerda, que pode simbolizar o facto do Valete ter ideais políticos da esquerda. Que ele tem uma música também que ele diz, da extrema esquerda eu ataco a direita, lírica, o Drulovich. Então pode simbolizar isso, o facto de ele estar a apontar as ideias com a esquerda, são ideias de esquerda, com a mão esquerda. E depois disso você prepara ainda mais uma coisa que pode explicar o porquê do Valete, o estado de espírito do Valete. Ele olha para o hip-hop, esta parte do Milton é claramente o Valete. Ele olha para o hip-hop como está hoje e dá-lhe um desgosto. Então ele começa a sentir o desgosto daquilo que o hip-hop se tem transformado. Então ele começa a escrever e rasga o papel. Quando ele deita fora aquilo que escreve várias vezes, aquilo é o símbolo dele mostrar que ele não escreve com espontaneidade, ele faz as coisas que ele tem uma responsabilidade do hip-hop. Então ele não escreve à toa, ele é exigente com ele mesmo. Pode dar uma letra, provavelmente para a maior parte dos MCs em Portugal estaria espetacular, e ele pega e deita fora porque tem que estar perfeito. Ele é perfeccionista, ele procura a perfeição vezes e vezes sem conta. É isso que ele mostra nessa parte. Então, depois, com o decorrer da história, vocês veem que o videoclipe acaba ter coragem de ser MC neste mundo que vemos hoje em dia. A maior parte segue os padrões que hoje em dia estão aí no mercado, e então é preciso ter coragem para ser o que tu és e continuar a ser o Valete que existe há uns 20 anos. No fim do vídeo, ser fiel a si mesmo até morrer. E quando o vídeo acaba, como o vídeo começa com um homem sentado numa secretária que era o Mário, o pai do Milton, e nesta parte acaba com o Milton sentado sozinho na secretária, que provavelmente devia ser do pai. Isso mostra claramente que
o pai do Milton morreu. Eu acho, aqui o que eu entendo dessa parte é que o pai do Milton morreu, fazendo alusão ao pai do Valete, que também morreu. Se você lembrar da música que o Valete lançou no passado, ele começa a dizer: morte do meu pai afundou-me no alcoolismo. Então, esta parte pode simbolizar a morte do pai dele e ele explicar mais ou menos o que é que se passou com ele. Depois da morte do pai dele, custou-lhe voltar a cantar e depois voltar a ver o mercado como estava. Foi isso tudo que custou. Então, aqui ele responde a muita coisa que nós tínhamos dúvidas, ele responde a muita coisa nessa música. Espero ter sido claro, espero ter ajudado. E depois desse videoclipe, nós temos que constatar todos que o Valete é um gênio. O Valete é um gênio. Como eu tinha falado do Childish Gambino, que a música estava espetacular, que eu queria ver alguém em Portugal fazer isto e de repente o Valete faz isto. O Valete é um gênio. Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil. Sexta-feira, às 8 horas, temos um novo vídeo. Tamo junto. Melodias de representação messiânica que levitaram o povo como meditação xamânica. Sinatra, deixavas todos sidrados quando assinavas o estilo fazendo ciladas com sílabas. Lembro-me quando o teu mundo desfaleceu, naquela madrugada em que o mano Snake morreu. Nunca foste exteriorizar o que tens dentro, nunca foste divulgar o sofrimento.